Após décadas de tentativas frustradas, Zira percebe que os humanos primitivos simplesmente não possuem a capacidade biológica necessária para compreender ou manipular a tecnologia alienígena. Seus esforços para aprimorar a inteligência e a força dos modificados resultam em falhas. Muitos morrem cedo vítimas de acidentes, da fragilidade humana ou de seus próprios limites. E então, tudo piora. Um grupo de humanos escapa da ilha em um barco improvisado. Espalham rumores, alimentam o medo, comprometem promessas como a de eliminar todos os humanos modificados. A desconfiança se alastra. Cada vez menos humanos se aproximam da ilha. O recrutamento torna-se quase impossível. Diante da escassez de mão de obra, Zira traça um novo plano. Não mais modificar humanos existentes, mas criá-los. Desde o início, ela projeta úteros artificiais, ambientes controlados para gestar seres concebidos geneticamente. Seres que nascem para servir, inteligentes, fortes, obedientes, superiores. O laboratório está mergulhado em luzes azuis e hologramas pulsantes. Tanques artificiais revelam formas humanas em desenvolvimento. Kilot e Lissara se entreolham com receio, mas Zira observa com um brilho decidido nos olhos. Zira, tem uma solução definitiva para os problemas que enfrentamos. Em vez de continuar com humanos frágeis e que envelhecem rápido ou fogem, podemos criar os nossos próprios embriões humanos, gerados em úteros artificiais, crescidos sob total controle, mais fortes, mais inteligentes. Zira, isso vai além de tudo o que já fizemos. Criar uma nova geração de humanos do zero usa-los como um instrumento. Isso não é só genética, é uma intervenção na essência da espécie. E se algo der errado? O ar ficou denso, marcado pelo pulsar rítmico das máquinas. A resposta de Zira veio com uma calma quase gélida, sua voz firme e imponente, como se segurasse o destino de todos nas mãos. Eu sei o que estou fazendo, Kilot. Eles serão projetados para um propósito. Sua biologia será perfeita sem falhas, sem acidentes, ideais para a tarefa. Um suspiro leve quebrou o silêncio quando Lissara deu um passo à frente, sua voz trêmula, misturando fascínio e temor. É fascinante, Zira, mas criar seres só para o trabalho, sem escolha, sem autonomia sobre o que são. Os dedos de Zira deslizaram pelos controles holográficos, seus movimentos precisos, seu tom calculado, mas com um toque de impaciência. Entendo sua preocupação, Lissara, mas esses humanos e eles não são como nós. Seu potencial é limitado por natureza. Não pensam como nós. Estamos apenas dando a eles uma função que garante nossa sobrevivência. E com controle total, evitamos qualquer revolta. Kilot permaneceu imóvel, seu silêncio mais eloquente que palavras, até que sua voz emergiu, fria e côntida. Estou apenas observando, Zira. Ela se virou para encará-los, seu olhar inflexível, a voz carregada de uma determinação quase desafiadora. Manter humanos naturais já é arriscado demais. Eles morrem, fogem, sabotam. Eu prometi resultado. E não vou falhar. Zira, seus olhos brilhando com uma determinação implacável. Lissara, se isso significa o sucesso e a continuidade de nossa missão, então as consequências são secundárias. Eles não serão escravizados. Serão moldados, criados para um único propósito: servir. E se a missão for bem sucedida, teremos os recursos e o poder para decidir o destino deles. Kilot soltou um suspiro, a incerteza ainda evidente em sua voz. E se, ao invés de moldá-lo, acabarmos criando algo que não conseguimos controlar, algo que se volte contra nós? Estamos brincando com forças muito além do que podemos prever. Zira respondeu sem hesitar, sua voz cortante como uma lâmina. Eu não brinco com nada, Kilot. Eu calculo tudo. E vocês devem confiar no meu julgamento. Esse é o caminho. E com o tempo, todos entenderam. O som dos equipamentos pulsava suavemente ao fundo, um lembrete constante da gravidade do que estava em jogo, enquanto regados de significado, ambos cientes de que o próximo passo de Zira poderia alterar irrevogavelmente o futuro de todos, talvez até da humanidade. Eles sabiam que estavam em uma encruzilhada, onde o destino dos novos humanos e o sucesso da missão dependiam das decisões que tomariam agora. Na penumbra do laboratório secreto, a cena se desenrolava. Kilot estava sentado diante de uma mesa repleta de dados e hologramas que monitoravam a atividade humana na ilha e arredores. Von entrou, percebendo imediatamente a preocupação evidente no rosto de Kilot. Com a voz carregada de ansiedade, Kilot falou: Von, não consigo parar de pensar naqueles humanos que conseguiram escapar. E se eles não apenas sobreviverem, mas também prosperarem? E se um dia decidirem voltar e buscar vingança? Von, mantendo sua postura pragmática, sentou-se ao lado de Kilot. Kilot, eles são primitivos. Mesmo com algum avanço, quantos anos levaria para que eles nos compreendessem ou, pior, nos desafiassem? Estamos falando de milênios. O som distante dos hologramas zumbindo preencheu o silêncio, enquanto a gravidade das palavras pairava entre eles. Kilot balançava a cabeça, claramente agitado. Mas se Zira conseguir o que quer com os novos humanos, disse, com a voz tomada pela inquietação, se eles tiverem sucesso, os fugitivos podem aprender com eles, se juntar a eles. Podemos estar plantando as sementes da nossa própria destruição. Von não respondeu de imediato. Seus olhos se perderam no vazio, refletindo sobre as implicações. Eu entendo sua preocupação, mas temos medidas de controle, respondeu por fim, com calma calculada. Dispositivos de controle mental, modificadores genéticos que garantem obediência, que limitam a capacidade de rebelião. Mesmo que aprendam algo, não terão autonomia suficiente ou inteligência para organizar qualquer tipo de vingança. Kirodo encarou, buscando alguma confirmação, uma centelha de segurança. Mas eles escaparam. Von já mostraram uma capacidade de adaptação e sobrevivência que subestimamos. E se começarem a contar histórias, criar mitos sobre nós, e se virarem uma lenda entre os seus, isso poderia inspirar outros a nos procurar. Von permaneceu em silêncio por um momento. Kirodo, precisamos monitorar essa situação de perto. Podemos usar drones para seguir o rastro deles, ver onde se estabelecem e com quem entram em contato. Se necessário, tomaremos medidas preventivas, mas não podemos esquecer nossa missão principal. A resposta não acalmou Kirodo. Ao contrário, mergulhou-a num silêncio sombrio. Quando enfim falou, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro carregado de peso. E se essas medidas preventivas incluírem eliminá-lo? Podemos fazer isso. Von soltou um suspiro profundo, seus olhos fixos nos dados que se atualizavam sobre os hologramas à sua frente. A gravidade da situação o pesava. É uma questão delicada, murmurou, com a voz mais baixa. Mas, Kirodo, se eles representariam uma ameaça direta à nossa missão, a nossa sobrevivência, talvez não tenhamos escolha. A sobrevivência da nossa civilização, a energia que precisamos, tudo isso está em jogo. Kirodo, por sua vez, caminhou até uma das janelas projetadas no laboratório. Lá fora, as imagens do mundo exterior tremeluziam como uma pintura viva. Ele fitou o horizonte com um ar sombrio, a dúvida impregnando cada sílaba quando falou: estamos brincando de deuses. Von, e eu temo que, como os deuses de tantos mitos humanos, possamos ser derrubados por nossas próprias criações. Von se aproximou em silêncio e pousou uma mão firme no ombro de Kirodo.
Não vamos cair, Kiro. Seremos inteligentes, cautelosos. Vamos nos preparar para qualquer eventualidade. Fez uma pausa e encarou o colega com seriedade. Mas não podemos permitir que o medo paralise nossas ações. Temos uma missão, e ela precisa continuar. Isso significa enfrentar qualquer obstáculo que surja, mesmo que esse obstáculo seja algo que nós mesmos criamos. Zira finalmente ganha o tempo que precisava, mas seu plano verdadeiro vai muito além da simples extração. Tratasse de modificar geneticamente os humanos, tornando-os capazes de executar tarefas complexas, muito além do que seus superiores jamais autorizaram. Trabalhando em segredo com seus colegas, Zira sabe que o sucesso depende da sua habilidade em esconder a verdade e usar os humanos modificados sem levantar suspeitas.